Bom dia. A Bahia está fechando o ano com excelentes números no setor agropecuário e se consolida como o oitavo estado que mais produz grãos no país. Os dados divulgados há poucos dias pelo IBGE indicam que a safra de grãos na Bahia cresceu 42,6% esse ano em relação à do ano passado. Esse crescimento é 40% maior que a média nacional, que ficou em 30,02%. E os agricultores baianos já estão vivendo uma expectativa positiva também para o ano que vem. De acordo com o IBGE, apesar da previsão de reduções nas próximas safras de milho e soja, a produção de feijão vai crescer 21,7%, passando a representar 4% da produção nacional. Mas o maior destaque é o algodão. No próximo ano, a Bahia deve aumentar em 10% a produção da fibra e a causa principal desse crescimento são os plantios tecnificados do Oeste Baiano, que conferem ao nosso estado o título muito honroso de segundo maior produtor de algodão do Brasil, responsável por 22,8% da produção nacional. E lá no Oeste, os cotonicultores não param de investir. No ano que vem, a área plantada vai ser quase 4% maior. Na abertura do programa, falamos que a agricultura na Bahia vive a expectativa de ótimas safras no próximo ano. Duas culturas estão especialmente em alta no oeste do estado: soja e algodão. A lavoura verdinha e bem saudável tem quase um mês de plantada. A paisagem tem agradado o produtor Paulo Schmidt. Os 5.800 hectares de soja ficam na região de Placas, zona rural de Luiz Eduardo Magalhães. O clima favorável ajudou a qualidade do plantio. As chuvas foram perfeitas em termos de emergência, então pode-se dizer que tudo que foi plantado nasceu com excelência. E a gente está vendo um desenvolvimento maravilhoso da soja esse ano. A região oeste da Bahia tem registrado bons volumes de chuva nessa safra. Só aqui na Fazenda do Paulo já choveu mais de 500 milímetros. E isso tem refletido diretamente na qualidade do solo e das plantas. Toda a planta está vindo com muitos brotos laterais, né? Esses brotos mostram que o clima está favorável, né? E ela está vindo com um vigor muito grande. Isso é a prova que a chance dessa planta, se tiver condições lá na frente de água e sol, chuva e temperatura, ser uma planta altamente produtiva. De acordo com a Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia, a IBA, a área plantada de soja nessa safra aumentou pouco mais de 1% em relação à safra passada, chegando a 1.600.000 hectares. Com o fim do plantio de soja, é a vez das plantadeiras virem para outro terreno. Aqui no oeste da Bahia, o plantio de algodão começou há pouco mais de uma semana e, de acordo com a IBA, mais de 30% da área já foi plantada. Na Fazenda do Paulo, quem fica responsável pela área do algodão é o agrônomo Fernando. Segundo ele, aqui serão plantados 3.800 hectares. Em toda a região, a estimativa é atingir uma área de 260 mil. E as primeiras plantas já começaram a brotar. Nós estamos com plantio com excelente qualidade. Nós podemos ver aqui que as plantas vieram numa emergência muito boa, elas nasceram muito bem, muito homogêneas. Você vê que tem poucas plantas nascendo fora do tempo. De acordo com o engenheiro agrônomo, as previsões de chuva continuam otimistas para os próximos dias. No ano passado, a Bahia colheu mais de 800 mil toneladas, entre pluma e caroço. E se tudo ocorrer como esperado, a IBA acredita que a produção ultrapasse 1.200.000 toneladas em 2018. Um clima balanceado é fundamental para uma boa safra. E quando falamos em clima e em tempo, o assunto é com Taíque Carvalho, que vai nos trazer agora a previsão para os próximos dias. Bom dia, Taíque. Oi, Valber, bom dia, bom domingo de Natal a todos. Olha, para essa semana a chuva deve se concentrar no centro-sul, no território Bacia do Rio Corrente e no sudoeste baiano. Bom presente de Natal, já que essas regiões estão muito secas. Quero mostrar para você a previsão para a cidade de Correntina, que fica no território Bacia do Rio Corrente. Começo falando as temperaturas. Mínima de 21 e a máxima chegando a 32 graus, inclusive para esse domingo.
tem previsão de chuva de 50% e as temperaturas não baixam mesmo com a chuva. Já na região norte, no sertão do São Francisco e na região do Sisal, a previsão de chuva é muito menor. E para a noite de hoje, escolhe uma roupa fresquinha porque deve esquentar. Vamos ver então aqui a previsão para Juazeiro, que fica no sertão do São Francisco. Mínima de 25 e a máxima chega a 35 graus. Para essa semana não tem previsão de chuva para Juazeiro. Por hoje é isso, desejo a todos um Feliz Natal, de tempo bom, muita luz e saúde. Domingo que vem a gente volta a se encontrar aqui. Até lá! Acontece em todo final de ano, vamos começar a mostrar aqui no Bahia Rural as reportagens que mais se destacaram no ano de 2017. No programa de hoje, vamos reapresentar a reportagem especial sobre o plantio de melão em Ribeira do Amparo. Essa reportagem de Georgina Mainar foi finalista do Prêmio Altec de Jornalismo. Altas plantações verdinhas se destacam no meio da vegetação cinza. Parecem oásis em pleno agreste baiano. Na fazenda Itaueira, centenas de trabalhadores se espalham pela lavoura. Máquinas estão a todo vapor e os melões brotam aos milhares. Uma produção intensa e dinâmica que acelera o ritmo da pacata Ribeira do Amparo. O pequeno município tem menos de 15 mil habitantes, mas se transforma em um dos maiores polos de produção de melão do Brasil durante o verão. Tudo começou quando Marilena e a família decidiram investir na agricultura desta região. Eles já produziam melões em outros 2 estados, Ceará e Piauí. Aqui na Bahia nós procurávamos então uma área em que fosse um período não chuvoso e tivesse um clima favorável, mas que também tivesse água em abundância. Eles sabiam que não era fácil. Depende realmente de muita tecnologia, né? Mas nós resolvemos abraçar esse desafio. A tecnologia começa a ser aplicada desde a produção das mudas. Nos viveiros, as mudas da variedade rei recebem cuidados especiais. Essa fase aqui a gente chama ela, é o nosso bebê. A gente protege ela de toda e qualquer natureza externa. Tá certo? É o nosso bebê, para poder chegar no campo sadia e possa crescer e desenvolver para dar aquele melão que nós vamos ver futuramente o melão sadio. O que seria aquela muda ideal? Uma muda que tenha 3 milímetros de espessura, 3 centímetros a 4 centímetros de tamanho de caule e esteja bem enraizada para que ela vá suportar a vida que vai ter lá no campo, né? A temperatura média na região é de 35 graus. E aqui dentro da estufa, a temperatura é ainda mais alta, chega a alcançar 47 graus. É muito quente, faz muito calor, mas o melão gosta muito. Tanto que depois de 14 dias, as sementes já se transformaram em mudas. Só aqui dessa estufa saem cerca de 135 mil mudas de melão por dia. E olha só, juntas elas formam essa espécie aqui de campo verde. Ainda nas estufas começa o processo de rastreabilidade, onde as plantas recebem estas plaquinhas de identificação. As mudas são levadas para o campo em caminhões com telas de proteção, para evitar o contato com pragas durante o transporte. Elas são transplantadas através de um processo semi-mecanizado. Presta atenção nesta turma de trabalhadores rurais. Lá vão eles, sentadinhos na máquina fazendo a semeadura. À medida que a máquina avança, passando pelas fileiras, as mudas são lançadas. E a própria máquina automaticamente já vai regando. A muda é lançada numa área já coberta com a lona plástica, que é instalada em todas as fileiras da plantação. Ela ajuda a manter a umidade do solo. Ela evita a evaporação. Ela diminui 40% da lama. E assim que a muda é lançada, um tecido conhecido como TNT também vai sendo colocado para cobrir a planta. E haja tecido, viu? Afinal, são 1.034 hectares plantados, uma área equivalente a mais de 1.000 campos de futebol. O vento forte na região influencia na posição das plantações. Na realidade, nós trabalhamos com o MIP, né, que é o manejo integrado de prática. Desde o preparo de solo, né, a gente vê a questão do posicionamento do plantio, né, que é a questão da direção do vento, para a gente não levar pragas das áreas mais velhas para áreas mais novas. Né? Então, vocês plantam como? No sentido contrário do vento. Né? A área mais nova ela nunca vai estar
na frente de uma área mais velha. Uma área mais velha, a tendência é ela ter mais pragas. Os efeitos das altas temperaturas se destacam no horizonte das lavouras, cercadas pela vegetação nativa, banhadas pelo azul intenso do céu. Quando a planta alcança mais de 20 centímetros de altura, o tecido é retirado e o cenário fica impressionante. As plantações em flor se estendem por toda a fazenda. Agora, com as condições climáticas desta região e diante desse céu sem nuvens, você pode estar se perguntando de onde vem a água que deixa essa plantação tão verdinha assim, a água que é usada na irrigação. A resposta não é visível, está no subterrâneo, embaixo do solo. A água vem do aquífero de Tucano, um conjunto de formações geológicas subterrâneas que se estendem da Bahia até o limite com Pernambuco. É deste aquífero que sai a água usada na irrigação de toda a fazenda. Uma espécie de mangueira em forma de fita é instalada em todas as fileiras. A fita de irrigação ela é colocada no ato do preparo de solo. A irrigação inicia-se para o transplantio 3 dias antes. Aqui a tecnologia entra mais uma vez em campo. O sistema de irrigação é monitorado por computadores. Ela nos permite monitorar em tempo real todas as irrigações da fazenda. Em cada lote de produção nós temos um hidrômetro instalado, ou seja, um medidor de vazão, cujo ele passa para nós diariamente a lâmina de irrigação que foi aplicada. Se chover, é um parâmetro para a gente avaliar novamente as irrigações. As abelhas também têm participação importante. Elas fazem a polinização. Os funcionários da fazenda também são essenciais. Eles se espalham pelo campo, cada um fazendo a sua parte. Essa máquina está fazendo a parte da capina. Então os funcionários eles vão passando e vão retirando qualquer mato, qualquer erva daninha que apareça ao redor da planta para proteger a planta também. É um trabalho bem delicado e nesse setor aqui só as mulheres trabalham. A produção de melões gera todos os anos mais de 700 postos de trabalho na fazenda. Esta é a 5ª vez que Eduardo é chamado para trabalhar aqui. É quando o servente de pedreiro passa a ser o responsável pelo controle e monitoramento deste setor da colheita. Aqui já é uma fonte de renda já para melhorar e eu gosto de trabalhar no melão. Os melões demoram cerca de 60 a 62 dias para atingir o ponto de colheita. A gente sabe que a fruta colhida no pé tem um sabor ainda mais especial, por isso que eu vou pedir a Renato aqui, que trabalha aqui na fazenda há 6 anos, para colher um melão direto do pé para a gente experimentar. Vamos ver lá? Melão fresquinho diretamente do campo. Amarelinho, né? Amarelinho. Cor intensa. E por dentro vamos ver como é que ele está, né? Perfeito. Muito doce. Muito bom, sabor de quero mais. E o grau de açúcar, como é que é? É de 0 a 15 a escala, que é o teor de Brix, né? E ele chega a quanto no grau Brix? A média do rei é 13,0. Muito doce e saboroso. O sabor impressiona e a quantidade também. Durante a colheita, os tratores saem do campo assim, cheios. São 60 a 90 carrocerias por dia. E se você está pensando que o trabalho para produzir melões termina aqui, veja só o que acontece quando eles chegam na sede da fazenda. Primeiro, eles tomam uma espécie de banho nesta piscina de cloro. Depois, seguem em pranchas, onde passam pelo setor de seleção mecânica e manual e por controles de qualidade. Toda a higienização, desde o maquinário até a fruta derramada no tanque, despejada no tanque, passada por toda a linha de produção, até chegar às câmaras, a doca, passa por toda a higienização. Esta parte da produção envolve cerca de 260 funcionários. É aqui também que os melões recebem novos códigos que ajudam a rastrear por onde a fruta passou. Durante 4 meses, as máquinas não param de produzir estas etiquetas. Elas permitem que qualquer consumidor possa conferir, através do celular, todo o histórico da fruta. O consumidor final, ao ir buscar a informação de onde veio esse melão, ele tem informação da data de colheita, data de plantio, qual foi a unidade de produção, qual foi a unidade de
qual foi a cidade onde foi produzida. De olho no mercado, os donos da fazenda já estão preparando novas áreas de plantio. Pesquisas indicam que o consumo de frutas frescas, como o melão, tem crescido 60% ao ano no Brasil. Com o aumento no consumo de frutas, a produção aqui em Ribeira do Amparo também teve que aumentar. Chegou a dobrar nos últimos 2 anos. Hoje saem daqui 250 toneladas de melão por dia. 95% dos melões produzidos aqui ficam no Brasil. Abastecem os estados do Sudeste, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Os outros 5% são exportados. Seguem para Estados Unidos e Canadá, países da Europa, Dubai, no Oriente Médio e para a Rússia, na Ásia. São melões que geram sabor, emprego, renda e mostram para o mundo a capacidade de produção do semiárido baiano. Não é porque é um semiárido que não tem condições de ter uma agricultura de qualidade. Nós estamos aqui para provar isso. Se arrepende de ter vindo para cá, para a Bahia? De jeito nenhum, faríamos tudo novamente. Agora o momento esperado por muita gente. Vamos aprender mais uma delícia gastronômica do interior do estado. Hoje tem uma receita especial para o final de ano. Tilápia ao molho de siriguela e arroz de licuri. Este é, sem dúvida, um dos lugares mais bonitos da região de Feira de Santana. Seja bem-vindo. Estamos no município de São Gonçalo dos Campos, que generosamente é banhado pelo rio Jacuípe. A vegetação é bem típica do semiárido baiano, a exemplo do mandacaru e outras plantas resistentes ao clima seco. Nem por isso menos exuberante. Toda esta beleza do lugar é um atrativo para quem gosta de tranquilidade. Quem mora aqui ou visita a localidade encontra nesta paisagem o privilégio de fugir da rotina e do estresse do dia a dia. Alguém aí se atreve a discordar? Esse é um local preferido por muita gente para passar final de semana, férias, principalmente numa chácara como essa onde nós estamos agora. Aliás, essa é uma das muitas existentes aqui, com todo esse cenário exuberante. Fala a verdade. Dá vontade não só de passar alguns momentos, mas de morar aqui. A construção é um exemplo de conforto e aconchego. O paisagismo foi pensado para estar em perfeita harmonia com a beleza nativa do lugar. O encantamento começa logo na entrada da chácara, com estes pés de bambus que se entrelaçam no alto, formando um túnel. Em frente à moradia, jardins muito bem planejados, que também cercam a piscina. O espaço gourmet é, sem dúvida, o ponto de encontro para os bate-papos entre pessoas da família e amigos e durante as confraternizações, como o Natal, por exemplo. Muitas das receitas preparadas e degustadas aqui têm como principal ingrediente algumas espécies de peixes, como a tilápia, por exemplo, fartamente encontrada nessas águas. Por falar em tilápia, esse é o peixe de água doce mais criado e comercializado no Brasil. Aliás, o país está entre os 10 maiores produtores do planeta. A China lidera esse ranking. A Bahia também é uma excelente produtora de tilápia. Foram 34 mil toneladas deste pescado produzidas no ano passado por aqui. Mônia é chefe de cozinha e tem várias receitas utilizando a tilápia. Desta vez, ela vai nos provar que é possível utilizar o pescado numa receita especial para a ceia natalina. Será? Vamos acompanhar então o preparo da tilápia ao molho de siriguela. Veja quais são os ingredientes. 1 quilo de filé de tilápia cortado em retângulo, 100 gramas de farinha de mandioca ou de rosca, pimenta do reino em grãos, óleo para fritar, sal a gosto e 2 ovos inteiros. Tempere a tilápia com sal e pimenta e deixe marinar por 30 segundos. Em seguida, passe o pescado no ovo, empane o filé na farinha de mandioca e frite. Aqui, no lugar da farinha de mandioca, Mônia utilizou outro tipo de farinha. Mônia, farinha panko não é uma farinha muito conhecida aqui entre nós, né? É uma farinha oriental, que vocês já estão incorporando muito nas nossas receitas. Qual é o efeito que essa farinha dá na receita? Dá um visual, né? Um visual atrativo e dá também uma crocância. É muito saborosa. Ela é substituta da farinha de rosca, que a gente utiliza em bolinho. Hoje em dia já está sendo utilizada para poder empanar coxinha, empanar milanesa. Não usar ela, pode usar outra. A própria farinha de rosca ou farinha de mandioca.
também, que traz bastante para a regionalidade. Vai ficar gostoso do mesmo jeito. Vai sim, vai ficar muito bom. Vamos ao preparo do molho. E para isso utilizo os seguintes ingredientes: 500 ml de suco de seriguela, 50 gramas de cebola picada, 3 gramas de alho, 30 gramas de manteiga, sal a gosto, pimenta, salsa e 20 gramas de amido de milho. Em uma panela, refogue as cebolas, junte o alho e em seguida adicione o suco de seriguela e espere ferver. Coloque o amido de milho e deixe no fogo até encorpar. Retire do fogo. Finalize o molho com uma colher de manteiga, pimenta e salsa. Para acompanhar, arroz com licuri. Veja o que é preciso para preparar esta parte da receita: 400 gramas de arroz parbolizado cozido, azeite de oliva, sal, 5 gramas de alho, 100 gramas de licuri, salsa e passas. Em uma panela com a cebola e o alho já refogados, adicione as passas, o licuri e o arroz. Misture bem. Agora é só montar o prato. Esses ingredientes regionais que você usou é que faz a diferença no prato. Sim, com certeza. Tentar trazer fazer uma receita natalina com produtos regionais, né, para valorizar a nossa gastronomia. O licuri substituiu a castanha do Pará? Castanha do Pará, nozes, amêndoas, avelãs, né? A tilápia, o bacalhau? O bacalhau e o molho de siriguela para substituir outros molhos, né? São produtos facilmente encontrados por aqui. A tilápia está nas águas do Rio Jacuípe, o licuri no centro de abastecimento em Pérez Livre, de Feira de Santana, e a seriguela das plantações da região. Com certeza. E valorizando, né, o que é nosso, que eu acho que é o mais importante. Fazer uma gastronomia regional, valorizar os produtos regionais e fazer receitas maravilhosas, porque não deixa a desejar para nenhuma. É só agora desejar um Feliz Natal para todo mundo. Feliz Natal.